Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Hoje, conversando sobre futebol. É contagem regressiva para a estreia do Brasil aí na Copa do Mundo. Menos de 3 horas o Brasil entra em campo contra a Sérvia, abrindo aí a sua jornada rumo ao Hexa. Então, quem está comigo aqui não é deputado, não é senador, nem é presidente, nem governador, é Stefano Vanderlei, jornalista, cronista esportivo, um craque desse quadro do jornalismo esportivo hoje na Paraíba, está lá na Tabajara há quase 20 anos. Nasceu na Itália, eu disse que você era descendente de italiano, nasceu em Milão, na Itália. A Itália está fora da Copa, então ele está tranquilo para torcer só pelo Brasil. Stefano, conta só um pouco dessa sua história de ter vindo aqui para o Brasil. Você já veio trabalhando com jornalismo? Não, veio antes? Não, muito cedo. Você veio mais cedo. Sim, como criança? Fui para Campina, porque meu pai era professor da universidade, fui fazer um mestrado. Cheguei cedo em Campina, depois fiquei até 7 anos na França, em Paris, onde nasceu meu irmão. Aí meu pai voltou para Campina. Você é internacional, Aí meu pai voltou para Campina e vim para João Pessoa. E aí fez jornalismo aqui, tudo aqui. E essa paixão pelo esporte, ou essa relação com o jornalismo esportivo começou como? Eu acho que desde cedo, meu pai escutando as resenhas esportivas, já me levou muito cedo para os jogos de futebol, eu pequeno ainda em Campina Grande, aquela questão. Quando veio morar aqui, já ficava aquela rivalidade, o Botafogo vai jogar com 13, com o Campinense, e me motivava aí, então, e o futebol internacional, que passava na Bandeirantes, o campeonato italiano. Você acompanhava? Com Silvio Lancelotti, Silvio Luiz, eram Careca, Maradona e Alemão no Napoli, Marco Van Basten, Gullit e Rijkaard no Milan. Só craque. Então a gente ficou impregnado. Muito bom. Ganhou a gente porque ganhou um jornalista esportivo do seu naipe. A Itália não está na Copa. Você lamentou muito ou merecia não estar por causa do que apresentou? Luiz, por incrível que pareça, os italianos não ficaram abalados. Por quê? Porque ano passado a Itália ganhou a Eurocopa, que não ganhava desde 1968. Ou seja, se você perguntar para o italiano, você preferia não ganhar a Euro e ficar de fora da Copa? Não, é melhor ganhar a Euro e ficar de fora da Copa. Porque a Eurocopa, para eles, é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. O patamar é elevadíssimo. Mais próximo lá. Exatamente. Agora é engraçado, porque a Itália já não participou da Copa de 2018. 2018, exatamente. A Itália praticamente não, 2 mundiais seguidos fora. Agora em 2022, Luiz, se a Itália tivesse passado pela Macedônia, não tivesse feito o vexame, ia decidir a vaga para a Copa em Portugal, contra Portugal. Ou seja, ou ficava Cristiano Ronaldo ou a Itália. Quis o destino, Cristiano Ronaldo se despedir de mundiais agora. Porque se a Itália fosse para a Copa, não ia Portugal. Não ia ter Cristiano Ronaldo. Olha só, muita gente... A gente falou da escalação do Brasil, a convocação... coloca aquela imagem, né? Só para a gente ter uma noção aí desses rostos que vão entrar em campo hoje. Na verdade, Tite, dessa convocação aí, né, Stefano, que Tite vai fazer ali a escalação do time... mas é um time que você pode até não conhecer muito os jogadores, mas só tem craque, né? Exatamente, Luiz. Esses jogadores que foram convocados por Tite são todos jogadores de ponta do futebol da Inglaterra, que é considerado hoje o melhor campeonato local de um país. Jogadores aí do campeonato italiano também de equipes de ponta, como é o caso da Juventus, e também trazendo para o eixo sul-americano os 2 do Flamengo e o goleiro do Palmeiras. São jogadores de ponta a nível de Brasil internacional. Essa é a torcida nesse time aí que a gente vai torcer, ou seja, tem talento, agora, né? Pela primeira vez, né, Luiz? São 26 convocados. Por isso que eu acho que teve brecha para Daniel Alves ir. Se fosse 22 como antigamente, já não entraria. Depois passou para 23, eu acho que não teria vaga. Mas com 26, podendo ter 5 substituições, é uma injeção de experiência e ânimo para os mais jovens, a presença de Daniel Alves. Tá, agora a gente tá falando só do Brasil, só que o Brasil não vai jogar sozinho. Para ganhar, ele tem que jogar com o adversário. Aí vamos lá. Inglaterra, 6-2. Espanha, 7-0. França, 4-1. Não é isso? Uhum. Esses 3 times já é para meter medo ou a Alemanha e a Argentina têm vida ainda nessa Copa e Bélgica e Holanda? Eu acho que é o seguinte, Luiz, a França ganhou, mas de um adversário lá da Oceania, que é a Austrália, onde não tem um futebol como seu principal esporte. E outra coisa, a França tem 5 jogadores cortados, entre eles o melhor do mundo, que é o atacante Benzema, que não está na Copa. Outros titulares do título de 2018, Pogba e outros que não estão nessa Copa, enfraqueceu a França.
posso dizer. Vamos lá, você perguntou Mas a Inglaterra. Inglaterra, 6-2. Mas contra o Irã, que não é força expressiva no futebol. Eu queria ver se fosse 6-2, por exemplo, contra uma equipe de médio porte, por exemplo. O México, uma Croácia. Exatamente. Não pode comparar. Foi fácil quanto foi, mas foi quem? O Irã. Então a gente tem que ter a orelha em pé, que a Inglaterra também não é essa potência toda, sua seleção. Inclusive, sua seleção não é forte, Luiz, por quê? Porque o seu campeonato local, o campeonato inglês, é repleto de quê? De estrangeiros. Se é repleto de estrangeiros, é difícil revelar craques. O campeonato inglês. Agora, a propósito de falar em revelação de craques, a Espanha entrou com um time de melhor, talvez a média mais jovem de jogadores, meninos com 18 anos, 19 anos, 21 anos, 22 anos, e eles deram um show. Esses meninos já devem nos assustar agora ou só na próxima Copa? Não, aí sim. A Espanha é um adversário que o Brasil deve realmente parar para pensar e dizer, eita, esse aí tem um jogador que fez 18 anos há pouco, o cara é um craque, Gavi, número 9, dá passe, finaliza, dá combate. E o conjunto em si da Espanha... Jogaram como o Barcelona, né? Pronto, vem lembrando a Espanha que ganhou em 2010, que tem um estilo do Barcelona de Pep Guardiola. É o famoso toque-toque. Toque-toque na bola, que vai envolvendo o adversário. Então a Espanha, até agora, foi o que mais me agradou, não porque também pegou um adversário de médio para baixo, mas pela maneira em si. Esse seu mais me agradou, pode trocar por mais me assustou. Não, porque, Luiz, eu acho que o Brasil ainda consegue ser superior, mesmo frente à Espanha. Eu acho que Tite, ele não ganhou 2018, poderia ter demitido, mas a CBF confiou. Depois ele ganhou moral, porque ganhou aquela Copa América no Brasil, mas a outra Copa América da pandemia ele perdeu em casa para a Argentina. Então Tite está 2-2. Perdeu 2 Copa Américas, ganhou uma Copa América e pode ganhar uma Copa. Pode igualar. Então por isso que teve esse voto de confiança do Tite. Alemanha e Argentina, você já decreta o insucesso deles na Copa ou não dá para fazer medição? Eu me lembro muito de quando a Argentina perdeu para Camarões em 1994. 90. Em 90, né? E foi para a final. Inclusive tirou o Brasil. E tirou a Itália. E tirou a Itália, né? Mas você decreta ali pelo que você viu de jogo, não pelo resultado em si. Decreta ali que elas não vão para muito longe ou não dá para dizer isso agora? A Alemanha eu acho mais difícil, porque a Alemanha foi campeã em 2014 e a geração não foi renovada. A Alemanha depende de um Thomas Müller, que é um jogador também de idade avançada, não tem mais Toni Kroos, não tem Schweinsteiger, não tem aquele Klose, que é o maior artilheiro em Copas. A Alemanha está mesclado de muitos jovens que não são craques, com 2, 3 experientes, que já fez feio na Rússia em 2018, quando foi eliminada na primeira fase. Mas a Argentina, ela é tida mundialmente como uma das grandes favoritas, porque tem jovens que são considerados jovens bons. Então você mantém a expectativa na Argentina. Embora tenha cortado 2 jogadores por questão de lesão. O Lo Celso foi um deles, que é considerado também um grande jogador. E você vê o primeiro tempo da Argentina, foi arrasador contra a Arábia. Foram gols anulados pelo VAR, justamente anulados, mas que, muito embora, nenhum adversário questionava quando a Argentina fazia o gol. Tinha que o VAR ir lá e mostrar que estava 1 milímetro na frente, né? Você tem palpite, se você fosse aqui chutar aqui os 4 semifinalistas, para não ser muito rigoroso com você, assim. É mais difícil, mas assim, eu vou dizer pelo menos 2 times que eu acho que tenho convicção que estarão na semifinal. França. Holanda ou Espanha. Eu arrisco esse, além do Brasil. Além do Brasil. Exatamente. Então, você lembrou bem, Ilustor. 90, a Argentina perdeu para Camarões com um frango do goleiro cumprido. Depois ganhou da Rússia, Maradona botando a mão, tirou na mão da área. Depois empatou com a Romênia e saiu. Ganhou o Brasil 1-0. Empatou com a Iugoslávia, ganhou nos pênaltis. Empatou com a Itália nos pênaltis. Foi se arrastando. Então, essa mística argentina tem essa questão. Mas tinha um diferencial na época. Tinha Maradona. Muito embora tenha Messi. Mas só que Maradona já tinha conquistado uma Copa, já era leve para poder perder ou não, que já tinha essa conquista. Então, vamos lá. Então você está dizendo que, vou gravar esse programa, que semifinalista você aposta que, além do Brasil, você acha que França, Espanha ou Holanda estarão nessa semifinal. Isso. Vou me lembrar... preço de hoje, né? Claro. Uma rodada só. Vou me lembrar disso. Eu assisti hoje o segundo tempo do jogo Suíça e Camarões. Não vi nada demais. Não vi nada demais jogando ali com respeito de um jogo mediano dos 2 times.
Qual é o time que mais lhe assusta nessa chave do Brasil? A Suíça, porque a Suíça é considerado o melhor ferrolho, a melhor defesa. E a Suíça, em 2018, é praticamente o mesmo time que empatou com o Brasil na primeira fase. Copa do Mundo tem isso, Luiz. 2018, Sérvia e Suíça estavam na mesma chave. E agora, de novo, Camarões estava na mesma chave 2014. Então, não tem essa diversidade de uma Copa para outra, não. Pega quase sempre equipes semelhantes da Copa anterior. Muito bom. Seu palpite para hoje, para a gente fechar aí, Stefano, mais ou menos. Eu acho que o Brasil deve vencer sem dificuldade pelo placar de 2-0. Porque a Sérvia tem bons jogadores? Tem. Vlahovic, outros que brilham na Europa. Mas eu acho que é o seguinte, da esfacelada Iugoslávia, quando era Iugoslávia todo mundo junto, a única que ficou consolidada no futebol foi a Croácia. Inclusive é a atual vice-campeã, né? Sim, jogando muito, Num amistoso de preparação de 90, o jogo foi aqui, Iugoslávia e Brasil, em 89, preparando para a Copa de 90. Sim, foi aqui em João Pessoa, né? Antes da eleição para presidente. Um dia antes. Eu acho que teve nesse jogo que um irmão meu foi, inclusive, Gandula. Foi 0-0. Bebeto chutou na trave. E ali, Luiz, tinha jogador da Croácia, do Montenegro, da Sérvia, porque era todo mundo junto, né? E esse time da Iugoslávia foi eliminado pela Argentina nos pênaltis, na Copa de 90. Show de bola. Stefano, gostei das suas previsões otimistas aí, vou apostar em todas elas aí, já vou para os bolões aí depois de lhe ouvir. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho e você segue junto aí conosco nessa Copa. Se Deus quiser, o Brasil for avançando, você volta aqui. Tá certo, grande abraço. Os meninos do rádio estão lhe disputando, viu? Um abraço para você, quero mandar meus cumprimentos a todos do Arapuã Verdade e também ao gestor dessa casa, que me trata muito bem, que é o presidente João Gregório, meu forte abraço. Tá aí, o craque Stefano Vanderlei, nosso italiano aí, que sabe tudo sobre futebol e sobre esporte. Bom, vai ficando por aqui, para você ter tempo aí de se preparar para acompanhar esse jogo. Um abraço a todos, boa sorte, Brasil, e até amanhã, se Deus quiser.